Esse vídeo é o primeiro de uma série com 4, onde vamos trocar ideias sobre a tão comentada SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Afinal, o que é? Como funciona? Quais as vantagens e desvantagens? Seja para qual for o time que você torça, esse tema vai esclarecer a sua vida. A gente vai trocar uma ideia, inclusive, do Corinthians em específico. Então é muito importante você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e quem puder ajudar a gente financeiramente, tá a nossa chave Pix aqui embaixo ou pelo Valeu, que é o coraçãozinho que tem por aí. Então bora trocar uma ideia, porque esse é um dos vídeos mais pedidos da história do Papo Fiel. Óbvio que eu terei o auxílio da minha colinha, porque eu não sou uma enciclopédia para guardar tudo na cachola. A SAF, Sociedade Anônima de Futebol, foi uma lei criada pelo Congresso em 2019. O número dessa lei é a 14.193, caso você queira buscar aí no site do Congresso para se aprofundar ainda mais. E ela tem como objetivo dar a oportunidade para que os clubes migrem do atual sistema de CNPJ que eles têm para o sistema de SAF, que é um CNPJ diferente, e a gente vai desenrolar sobre isso aqui. Atualmente, os clubes, de modo geral, e o próprio Corinthians são associações civis sem fins lucrativos. Guarda essa frase assim, ó, sem fins lucrativos, ou seja, não visam lucro. Tem uma entrevista famosa do André Sanches, ex-presidente do Corinthians, e que tá sempre nos bastidores aí trocando ideia com o geral, falando que o Corinthians não é banco para gerar lucro. Então tem uma empresa que fatura 500 milhões, deve 800, 600, 700, vai pagando. Não é banco para dar lucro. Repercutiu em todos os veículos de imprensa aí, e de fato a gente não pode discordar dessa frase do André Sanches. De fato, o Corinthians não visa lucro, né, como CNPJ que é atualmente, só que em contrapartida, o Corinthians também não é puteiro para dar tanto prejuízo, né, André Sanches? Ele esqueceu só desse pequenito detalhe. E segundo o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o famoso SEBRAE, a definição de associação civil sem fins lucrativos é a seguinte, abre aspas: associação sem fins lucrativos é um CNPJ representado por pessoas em favor de um ideal comum em prol de um bem-estar voltado para o social, cultura, política, filantropia ou realização de processos produtivos de bens e ou serviços coletivos. A maioria dos clubes atualmente tem esse tipo de empresa, né, esse tipo de CNPJ, e o que é mais importante também, além dos sem fins lucrativos, é que não pode ser vendido. E existem 3 maneiras de uma SAF acontecer num clube de futebol. A primeira delas é logo na origem. Por exemplo, a gente vai criar o nosso time aqui do Papo Fiel, onde os inscritos vão jogar, a primeira dama vai no gol, e a gente cria esse clube logo na origem como SAF. Então ele já começa como Papo Fiel SA. Outra forma é na parte de migração, na conversão de uma associação civil para uma SAF, que é o que a galera normalmente pede para o Corinthians. E a terceira forma é através da passagem parcial de algumas partes dos ativos de futebol do clube para se tornar SAF. Essa parte é mais difícil de explicar, mas eu quero que você imagine o Corinthians como a sede social sendo uma parte e o departamento de futebol sendo outro. Pode ser que você coloque os seus ativos de capital privado apenas no futebol, ou seja, só o futebol vai virar SAF e a sede social continua sendo uma associação civil. E aí tem maneiras de você negociar esses ativos de SAF. A primeira delas é de maneira minoritária, ou seja, 50% ou menos, na verdade menos de 50%, 49% para baixo, aí você está cedendo a parte minoritária. Existe a forma de você ceder a parte majoritária, ou seja, 51% ou mais, só que menos de 100%, ou o total dos ativos, que seria você ceder para capital privado 100% dos seus ativos. Aqui no Brasil a gente tem 3 grandes exemplos que ganharam muita repercussão: o Ronaldo à frente do Cruzeiro, o John Textor à frente do Botafogo e a 777 Partners à frente do Vasco. Uma vez isso aí acontecendo, o clube vai ter uma pessoa ou um grupo de associados responsáveis diretamente. E aí você vai abrir um fundo de capital, você pode atrair fundos financeiros de investimentos mais pontuais, além de abrir bolsa de valor e todas essas coisas que são inerentes de uma empresa de capital aberto. O que acontece é que muita gente que pede SAF não sabe o que mudaria com a chegada de uma SAF, com a inclusão de uma SAF no clube. Na verdade, muita gente, eu
diria que a esmagadora maioria, não sabe sequer o que acontece agora com uma associação civil. Então, para poder localizar vocês, um clube ele é como se fosse um sistema político tradicional, nacional. Ele tem os conselheiros, né, os associados, eles elegem conselheiros ali temporários, normalmente de maneira trienal, ou pode ser de 4 em 4 anos, enfim, né, cada um tem o seu sistema. Existem alguns conselheiros vitalícios, esse conselho se divide em alguns departamentos, né, conselho deliberativo, conselho fiscal, conselho de ética, então é uma maneira deles se organizarem e também acontecem eleições para eleger presidentes de diretorias que eles vão nomear. Por exemplo, da mesma maneira que um presidente nacional, a partir do momento que ele é eleito, ele nomeia os seus ministérios, né, o cara é eleito, ele vai lá e chama um cara para ser ministro da educação para cuidar daquela parte em específico. O presidente das diretorias também nomeia os seus diretores. O cara tem que ter um diretor para cuidar só da parte jurídica. Então ele vai ter um diretor jurídico específico e esse diretor vai ter os seus subordinados ali dentro. Como, por exemplo, hoje o Duílio Monteiro Alves é presidente das diretorias do Corinthians, aí ele tem como diretor de futebol o Roberto de Andrade, que por sua vez tem como subordinado o gerente de futebol Alessandro Nunes. Mas eu separei aqui para vocês, né, e vou colar aqui, atualmente o Corinthians tem 11 diretores, um secretário e 2 vices. Então eu vou passar o nome pra vocês aqui, caso vocês não saibam. Aí, tá? Sérgio Coelho Montes é o diretor social. Antônio Goulart dos Reis, diretor de Relações Institucionais. Leandro Martins da Silva, diretor de Patrimônio e Obras. Doutor Herói João Paulo Vicente, diretor de Negócios Jurídicos. Oswaldo Gomes Correia Neto, diretor de Futebol de Base. Roberto de Andrade Souza, diretor de Futebol. Wesley Lúcio Cavalcante de Melo, diretor de Finanças. Carlos Henrique Salas de Lima, diretor de Esportes Terrestres. Silvio Romualdo Júnior, diretor de esportes aquáticos. André Luiz Carrijo Ferreira, diretor cultural. Eduardo Cadiano Freitas, diretor administrativo. Adriano Nissionoli Monteiro Alves, que é o irmão do presidente Duílio Monteiro Alves, que é secretário-geral. Os 2 vice-presidentes, Luiz Wagner Alcântara, o Vagnão, e o Eliverdo, que é primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente da diretoria. E óbvio que no topo dessa pirâmide aí, Duílio Monteiro Alves. Para que seja eleito o conselho e o seu presidente para escolher esses diretores, são formadas pequenas chapas, pequenos partidos dentro do clube, e através dessas chapas é que acontece, através de um coeficiente, através do voto dos associados do clube, a eleição direta. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o estatuto do Corinthians para que você se informe e inclusive atualizado, você pode ver todas as normas e todo o regimento interno do Esporte Clube Corinthians Paulista. E nesse momento você pode me perguntar: Adalba, qual a grande diferença entre ser presidente e ser dono do clube? E eu falo para você, muito boa pergunta, meu amiguinho, porque o presidente ele tem mandato, ele não recebe nada por isso e ele não tem voto absoluto. Tudo que ele decidir é aquilo que vai acontecer, porque as decisões do presidente precisam passar pelo regimento interno e pelo conselho do clube. Em contrapartida, um dono ele tem sim decisão absoluta, apesar dele dividir em alguns setores que eu vou falar para você aqui, né? Existe sim um CEO, que é o diretor geral, o CFO, que é o diretor financeiro, o CLO, que é o diretor jurídico, o CMO, que é o diretor de marketing, e também alguns outros profissionais que auxiliam. Mas de qualquer forma, quem vai mandar, quem vai dar a última palavra, quem vai bater na mesa, vai ser de fato o dono ou o grupo de associados que acaba sendo o dono ali. E também, diferente da associação sem fins lucrativos, os caras que estão na SAF, eles recebem por isso. Existem salários para essa diretoria de modo geral. Agora, uma vez vendido, se rolar arrependimento, a associação pode pegar e tomar o clube de volta da SAF? A resposta melhor para essa pergunta é: depende. No caso de Cruzeiro, por exemplo, né, com o Ronaldo, a gente tem a venda da maior parte, ele é sócio majoritário do Cruzeiro. Então, se não houver quebra de contrato em específico, isso jamais vai acontecer. O que pode acarretar é se tiver uma desistência do Ronaldo, ele, como é um ativo, como se fosse uma barbearia, ele poderia revender isso para alguém. Afinal de contas, aquela parte que ele comprou, majoritária, é dele. Isso aí acarreta num pequeno detalhe que eu tenho certeza que você nunca parou para pensar nisso. Imagina a seguinte situação do Cruzeiro. A MRV, que é a principal patrocinadora, apoiadora e que injeta dinheiro no Atlético Mineiro, que é rival do Cruzeiro, o grupo da MRV resolve comprar a parte do Ronaldo. Se ele quiser, ele pode vender essa parte para a MRV, o que poderia fazer com que o Atlético Mineiro
se torne um grande investidor do Cruzeiro e use o Cruzeiro, né, os apoiadores do Atlético Mineiro, use o Cruzeiro como uma base de formação pro Atlético Mineiro. Imagine a catástrofe que isso aí poderia gerar. O mesmo com o Botafogo, você tem aí um grande empresário que injeta dinheiro dentro do Flamengo ou do próprio Fluminense e aí ele vai lá e compra grandes ativos dentro do Botafogo e a partir daí ele passa a ser associado do clube rival, ou seja, a livre concorrência acaba não existindo nesse momento, o que também gera uma situação, um efeito dominó de catástrofe direto na rivalidade. E imagina isso refletindo nos torcedores. E o que foi dito até aqui é apenas a base de tudo pra gente conseguir entender, mas a partir daí geram dúvidas. Quais as vantagens e desvantagens de se tornar uma SAF? O que isso atinge o torcedor? O que isso atinge a imagem do clube? Todos esses assuntos e todas essas dúvidas a gente vai ter que falar no episódio número 2 dessa série. Eu falei 2, mas mostrei o número 3 porque eu já estou completamente maluco das ideias, tá bom? Então é muito importante, quando esse episódio já estiver no ar disponível, episódio 2, ele vai aparecer aqui no card, tá bom? Então se ele já tá aparecendo, já pode correr e assistir o episódio. Muito importante você deixar o like aqui pra essa série ela ganhar mais repercussão. Importantíssimo você salvar o vídeo, colocar pra assistir mais tarde de novo, comentar aqui embaixo. Se você tiver dúvida, eu pretendo gravar, depois que acabar a série, um vídeo só respondendo dúvidas, entendeu? Inclusive com um contador, uma pessoa que é especialista de fato nessa parte de CNPJ e tal, dentro da área para poder sanar dúvidas que talvez eu não consiga responder aqui, ou seja, um trabalho de muita qualidade que a gente tá prezando para fazer para vocês aqui, tá bom? Então, muito importante, deixar o like, se inscrever no canal, se puder fortalecer a gente através da chave Pix, tá aqui embaixo, pix.papofiel@gmail.com, isso aqui vai fazer muita diferença, ou pelo Valeu, que é o coraçãozinho aí também, tá bom? Até o episódio número 2, a parte 2 desse vídeo aqui, pra gente continuar trocando ideias sobre esse vídeo que foi simplesmente o mais pedido do canal. Não à toa eu tô dividindo em 4 partes, senão eu ia ter que fazer um vídeo de 1h30, aí não ia rolar, entendeu? Muito obrigado, até a próxima, tamo junto, vai Corinthians, é nóis.